Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, ao nosso módulo de sintaxe da língua portuguesa. Professor, quando eu ouço falar em gramática, eu sei que a gramática é dividida em três grandes livros, em três grandes blocos. Quais são eles? Você tem a fonética, você tem a morfologia e nós temos ao final de toda a gramática a sintaxe. Por que a sintaxe está no final da gramática? Por uma razão especial. Primeiro você conhece toda a estrutura de formação dos fonemas, né? Como os fonemas se constroem, e aí, a partir do entendimento dos fonemas, das sílabas, você passa a formar palavras, e aí, no momento em que você forma palavras, você consegue construir o conceito de sílabas tônicas, então você já sabe acentuar corretamente as palavras, já sabe, obviamente, dividir silabicamente as palavras, e aí você avança para um outro momento, que é conhecer cada palavra, ou seja, é a capacidade que nós temos, que nós desenvolvemos de dizer, por exemplo, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um advérbio, o que é uma preposição, o que é uma conjunção e assim por diante. Quando avançamos um pouco mais, aí chegamos ao final do ciclo, que é a sintaxe. Nesse momento você já sabe escrever com leveza, você já sabe escrever com domínio, você já sabe escrever com precisão. Por quê? Porque você já entende onde você pode colocar cada palavra para construir aquilo que a gente chama de arranjo. A frase nada mais é do que um arranjo. Um arranjo em que você coloca o artigo no lugar do artigo, o pronome no lugar do pronome, o verbo no lugar do verbo, o substantivo no lugar do substantivo e assim sucessivamente. Se você pegar uma única palavra dessa e trocar de lugar de forma inadvertida, você se depara automaticamente com uma frase sem sentido, sem lógica, ok? Então, se você diz assim, o estudante é um exímio analista de textos, ok, está perfeita essa frase. E se você disser assim, o exímio analista de textos, estudante é, começou a ficar complicado, pode ser que não esteja errada, mas ela começa a fugir do entendimento. E se você disser assim, o de textos, exímio, estudante é, agora sim, agora ficou complicado. Por quê, professor? Porque preposição tem que assumir lugar de preposição. A conjunção assume o seu lugar, o verbo assume o seu e assim sucessivamente. Quando você tira uma palavra de um lugar e coloca em outro, você começa a complicar. Imagine um time de futebol em que o zagueiro, de repente, do nada, começa a jogar como lateral. Mas aí você, não muito satisfeito, pega um lateral e coloca no gol. Bom, ele não treinou para ser goleiro, mas aí você, não satisfeito, pega o goleiro e fala assim, agora você vai jogar no ataque. Ou seja, você desestrutura o time todo e aí daqui a pouco você começa a levar uma goleada e não sabe por quê. Isso acontece com uma frase. Quando você constrói uma oração sem o verdadeiro domínio da sintaxe, né? Ou seja, sem estruturar bem a palavra, sem fazer o correto arranjo das palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração, você passa a ter problemas. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Freire e vou acompanhar você ao longo de todo esse trabalho. Tenha paciência, faça tudo com muita calma, tenha sempre um caderno à mão e uma caneta de preferência, porque nós vamos escrever bastante, vamos fazer anotações, pare o vídeo sempre que você precisar, porque eu tenho certeza que a gente vai, ao final, absorver uma gama muito grande de informações. Sejam bem-vindos e até lá.